Já estamos ao vivo na sua telinha ou nos seus ouvidos. Não sei de onde você está nos acompanhando, se é no YouTube. Senta aconchegadamente na sua poltrona que vai começar mais um Update Mais Cast para você. Se você está no agregador especial de seu podcast, também senta confortavelmente porque vai começar uma história linda e maravilhosa. Hoje eu estou aqui com Lana Costa, minha parceira hoje de host aqui desse programa. Hoje é o Dia das Mulheres e hoje nós temos um episódio pra lá de especial. Sejam bem-vindas as mulheres que nos acompanham aqui no Update Mais. Hoje nós estamos navegando aqui nessa nave com Flávia Teodoro, do Manual da Mamãe. Flávia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de sentar nessa mesa especial. Eu que agradeço. Estou me sentindo muito honrada. Já vim de rosa aqui para falar para as mulheres. Muito bem. Hoje é o nosso dia, né? E isso é muito especial. E é um tempo da gente refletir sobre como a gente está vivendo a nossa feminilidade, né? Verdade. É uma hora boa para refletir sobre isso. Muito bem. Eu vou falar um pouco do quem é a Flávia, você que não a conhece. Você que a conhece, eu tenho certeza que você está curioso para saber as histórias. Eu tenho certeza que a Flávia nunca contou a vida dela para ninguém da forma com que ela vai contar carinhosamente aqui hoje no Update Mais. Eu e a Lana vamos tentar extrair, né, Lana, o melhor aqui. A Lana, gente, veio hoje aqui sentar especialmente nessa mesa. Ela já esteve aqui do outro lado, né, Lana? Já, como entrevistada. E hoje está aqui com o host comigo, ela que veio lá do As Donas Cast, veio cedida pelo podcast, muito especial, com carinho. Não. Lana, especial até você aqui também, viu, Não, tô muito feliz e compartilhar essa mesa com a Flávia, assim, é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz. Então, vou falar um pouquinho do que é a Flávia, do que ela já fez. Se eu falar aqui alguma coisa errada, você me corrige, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que eu já fiz. A Flávia Teodoro, gente, é o app desse date de hoje. Tem status de cuidado de família, mais especialmente das mães, das mulheres, tá? Flávia Teodoro é casada há mais de 20 anos, é mãe de 3 filhas, é coach parental, jornalista, empresária e escritora. A Flávia trabalha no universo materno, gente, há mais de 15 anos. É idealizadora do Manual da Mamãe, famoso Manual da Mamãe, que na região do Centro-Oeste, no Brasil inteiro, né, estourou aí, que já ajudou milhões de mães no Brasil inteiro. Ela deixou o mundo corporativo, pessoal, no qual idealizou e coordenou o maior evento de gestantes e mamães do Centro-Oeste para se dedicar e ajudar famílias a se reestruturarem. Isto é incrível. Já são mais de 3 mil mães convocadas para ela no exército de mulheres que vencem. Parabéns por tanta coisa. Vocês não pegaram meu lencinho, não, gente. Pega o lencinho. Depois você pega aqui. Depois Gabriel. pega. Gente, está aqui atrás das câmeras o Gabriel, sobrinho da Flávia, que é nosso host aqui também. Por detrás das câmeras. Muito obrigado. E já sinto Lana também comandando a espaçonave ali atrás. Flávia, poxa, de fato meu coração fica muito alegre de estar aqui cedendo uma voz para você que já tem voz, né, assim, nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Só que assim, de uma forma específica, intencional, as pessoas conhecerem de fato quem é a Flávia, como é que foi a sua infância, como é que é a questão das suas irmãs, até você virar uma empreendedora, até você fazer tudo que você já fez ali, ó. Gabrielzão aparecendo nas câmeras aí, galera. Uhul! Vamos pegar o lenção, gente. Lenção. Porque tem uma característica minha, é que toda live minha, praticamente todas, eu choro. Olha aí. É porque é verdadeiro, né? Eu acho que é, Flávia, né? eu vi alguém falando um dia que o choro, ele expressa a honestidade, ele expressa a verdade da alma. Então, assim, Sim. Isso é mais um motivo para você estar sentado aqui, por demonstrar verdadeiramente o encargo e a missão que Deus te deu de cuidar primeiro das mamães, depois das mulheres como um todo. Então, assim, verdadeiramente você faz algo legítimo e genuíno. Então, o que a gente gosta mesmo de falar aqui é disso, é de genuinidade. Então, assim, primeiro, assim, né, parabéns por todas as lutas que você já passou para chegar até aqui e compartilhar as suas lutas com as pessoas, né, Lana? Porque tá aqui 2 mamães que não me deixam mentir. A Suzy também lá em casa, um beijo, meu amor. Que a mãe, às vezes, ela faz o que é trivial, não é reconhecida muitas vezes por isso, é cobrada, né? Mastigada ali na sua vida diária. E o homem, às vezes, o marido, acha que está ajudando, mas não faz mais que obrigação também, né? Porque não é uma ajuda. E eu queria que você falasse, a primeira pergunta é essa, assim,
o papel da mãe, muitas vezes, ele é diminuído ou ele é abafado, e se isso hoje tem mudado nas nossas redes sociais contemporâneas. Assim, se pessoas como você têm tirado um pouco esse estigmatismo ali que a mãe né, tá por detrás. Tal. Como é que funciona isso na lida diária? O que a gente está vendo? Uma geração de mães que está achando a maternidade um peso, né? Tem até um meme aí na internet, tem uma mulher que joga para trás um pacote de fraldas como se fosse um buquê, e aí as mulheres saem tudo correndo, uma chuta esse pacote de fralda como quem diz assim, não quero ter filhos. Né? Esse papel não é para mim. Uau. Então, o mundo moderno ele trouxe um peso muito grande para a maternidade, porque, na verdade, nós somos cobradas a ser mães perfeitas, estar com um corpo maravilhoso, ser empreendedora, ser empresária, ter um currículo maravilhoso, estudar, se atualizar, ir na academia, fazer procedimentos estéticos. Então, assim... Uau. A conta não fecha, não bate. Alguma coisa você vai deixar cair. A gente estava falando aqui, né, que as mães elas estão vivendo como malabaristas, muitas vezes, nesse mundo moderno, mas deixando cair o prato que não podia deixar cair, que é a família. Uau. Né? E aí, como eu vivi do outro lado, porque eu era essa mulher que buscava o sucesso profissional, o sucesso aqui nessa terra, né? Eu vivi tudo isso. Então, eu vivi no meio de mulheres empreendedoras. Eu me lembro que na minha infância, assim, com 10 anos de idade, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu nunca vou ser dona de casa. Uau. Eu vou ser muito rica, falei para minha mãe. Eu vou ter 3, 4 empregados, eu não vou fazer nada para o meu marido e nenhum homem vai mandar em mim. Com 10 anos, eu falei isso na cozinha da casa da minha mãe e é nítido na minha mente quando eu fiz isso. Mas isso era fruto de quê? De uma feminilidade ferida. Né? Da minha visão da infância, como meu pai era um pouco custoso, ele trouxe essas feridas, né? Assim, dentro da estrutura emocional dele, foi aquilo que ele conseguiu nos oferecer. Ele era bem machista, minha mãe, uma mulher muito sábia, submissa, bíblica, uma mulher bíblica realmente, mas ali num lar disfuncional, onde aquele marido, né, não protegia inteiramente aquela mulher, as emoções daquela mulher, as emoções das filhas, né? De certa forma, isso foi gerando uma visão de mundo muito difícil para mim. Uau. Como se eu dissesse assim, bem, não vale a pena ser essa mulher sábia que a minha mãe é, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena fazer tudo isso, servir o marido, cuidar de uma casa. O que vale a pena é ganhar dinheiro. Porque quem ganha dinheiro, manda. Essa era a visão que eu tive. Isso você internalizou e chegou numa conclusão. Mas o seu pai não falava assim, minhas filhas, vocês não vão depender de homem. Ele falava também? Meu pai dava os conselhos para a gente. Minhas filhas, vocês vão estudar, vocês vão se formar para vocês nunca dependerem de homem. Muitos pais falam isso estraga, né? Isso, eu acho assim... Reforça, né, a dor. Isso é forçador. E eu acho que talvez uma palavra mais adequada seria fratura. Isso fratura a feminilidade, a estrutura feminina, a estrutura de mulher, de muitas filhas hoje. É o pai falar isso. Você não vai depender de homem. Cara, não é bem nessa linha, né? Eu acho que até entendo a intenção dos pais de falar assim, não se submeta a homens maus. Talvez seria assim, eu até entendo... Esse poderia ser o recado, eu até entendo a intenção, né? Procura um homem bom, um homem que te ame, um homem que te valorize. Mas, às vezes, a forma de falar tá fraturada e acaba colocando a barreira, estragando ali, ou fechando, né? Fechando uma vida inteira que a mulher teria ali como do jeito que Deus
Planejou. Do jeito que Deus Exatamente. E assim, de certa forma, inconscientemente, ele estava falando: não arrume um homem que trate você como eu trato sua mãe. Exato. Né? Porque minha mãe não estudou, ela se dedicou para casa. Então, diante daquela ferida ali, eu fui crescendo com essa visão. Quero ser alguém na vida, quero ser empreendedora. E fui estudar. Quero ser uma mulher, um homem de saia. Internamente, assim, exteriormente eu era bem feminina, mas interiormente meu coração era muito masculino. E eu me lembro de falar frases assim, hoje é um dia pra gente falar sobre isso, né? De falar frases assim: eu odeio ser mulher, mulher só leva desvantagem, Deus foi ruim com as mulheres, mulher tem que ter dor de parto, mulher tem que ter menstruação. Então, assim, na minha mente, né? A minha mente, ela estava tão dolorida com o feminino que eu não aceitava nada disso. E foi um processo, né? Daí o que Deus é lindo, né? Daí ele permitiu eu empreender, fazer aquilo que eu realmente queria, né? Eu sou jornalista. E aí, eu nem era mãe ainda, eu estava com uns 24 para 25 anos. E a minha irmã, que estava grávida do Davi. Beijão, Ana Flávia Lincoln. E aí a Ana Flávia reclamando na cozinha: ai, mas eu não sei onde fica nada, eu não sei qual ginecologista eu vou, eu não sei onde que eu contrato lembrancinha. E comentando aquilo ali, eu falei assim: vou criar um guia para as grávidas. Já que a grávida é tão perdida assim, eu vou criar um guia para uma grávida, né? Foi ali que você... Na cozinha da casa da minha mãe, onde eu fiz a promessa de ser rica. Olha aqui, eu já conversei com a Ana Flávia sobre isso. Eu tô falando aqui porque o Lica é meu primo, Ana Flávia, né? E eu me lembro dela falar que ela inspirou você a fazer uma... Então, essa é a história. Começou ali. Ela fala que a ideia foi dela. Ela fala isso. Mas ela, realmente, ela contribuiu muito para a ideia. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, peguei um caderninho amarelo, pequenininho, e escrevi todas as coisas que uma gestante precisava. E eu falei: meu Deus, não é fácil mesmo ser gestante. Você tem que escolher, vamos supor aqui, o pediatra, ginecologista, um colchão bom, adequado. Você tem que escolher a sua roupa a partir de agora, uma roupa de grávida, você tem que comprar, não tem como você ir... né? Passar uma gravidez sem comprar, você tem que comprar um enxoval, você tem que comprar o carrinho, você tem que ter acesso agora a médicos, a nutricionista, a psicólogo. E quando eu juntei tudo, deu 40 segmentos diferentes que uma gestante precisava. E aí eu falei para o meu marido, eu falo que ele também foi um grande influenciador, porque na hora que eu contei para ele a ideia, ele falou assim: amor, larga seus empregos, isso daí vai dar muito certo. E daí eu falei para ele: será? E ele falou assim: vai dar muito certo, vai dar muito certo, pode largar tudo. E na época eu me lembro, eu trabalhava na TV, na época na TV Serra Dourada, o meu sonho era ser apresentadora de jornal. Eu falo que eu queria ser apresentadora do Fantástico. E aí... nessa hora eu falei: bem, então eu vou largar. Fiquei com um emprego que me dava mais recurso financeiro para começar a ideia, né? Eu não tinha um centavo para montar um escritório, não tinha nada. E meu pai era assim, ele era ótimo, ele pagava os estudos, ele bancava a gente mesmo nos estudos. Mas depois que casou, é com vocês. E realmente isso foi muito bom para nós. E aí, falei para o meu marido, eu lembro que ele me emprestou, na época, uns 5 mil reais para eu montar meu escritório. Comprei uma mesa, comprei as cadeiras, pus tudo bonitinho, fui. E eu era secretária, jornalista, eu vendia, eu era comercial, eu resolvia os pepinos. Caraca, era tudo. Era tudo ao mesmo tempo. Eu achei que eu ia ficar louca. Nessa época, sim, já era o nome. Primeiro nome que eu pensei. Deixa eu aproveitar aqui e já divulgar, então, no site, as redes sociais. Tem o site do Manual da Mamãe, que é maravilhoso. Você que não conhece, ou você que já conhece e não sabe direito aí os endereços. Gente, www.manualdamamãe.com.br. Esse é o site oficial do portal, né? As redes sociais da Flávia, o arroba do Instagram é @Manual da Mamãe.
O YouTube é Flávia Teodoro, tá? E aí você vai encontrar toda essa gama, né? Depois aqui a gente vai falar o que a Flávia faz hoje, mas eu tô gostando da história primeiro do Manual da Mamãe, né? E aí você vai saber os cursos, os livros, tudo que Deus tem proporcionado hoje. Mas, então vamos voltar lá. Então, começou um escritório pequeno. Então, e daquele você caderninho sozinha lá, praticamente. daquele caderninho surgiu um grande negócio, graças a Deus. E com 3 anos que eu estava fazendo o manual, eu decidi fazer a feira de gestante. Não existia nenhuma feira em Goiânia de gestante. Daí, falei para o meu marido também. Ele falou, nossa, esse negócio vai dar muito certo. Ele era muito meu incentivador. E chegou um tempo que eu falei assim, eu não dou conta, tá muita coisa, vamos trabalhar juntos, né? Larga o que você está fazendo e vem ficar comigo, né? Vamos trabalhar juntos. E aí... nós começamos a trabalhar e ele fez a expansão do Manual da Mamãe como franquia. Então, a gente abriu em 5 estados, São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Brasília e Goiânia. E aí foi muito, muito bacana, porque foi um crescimento muito rápido. Eu falava para ele falava para mim, né? Amor, você tem que fazer em Brasília, porque senão alguém vai fazer. E eu falava assim, mas eu não dou conta, é muita coisa, né? Era muita coisa, realmente. E ali foi crescendo o número de funcionários, Deus foi abençoando e o manual chegou, né, em todos esses lugares e sempre com uma ideia muito empreendedora e de muito resultado também para o cliente. Então, ele anunciava, né, no Manual da Mamãe, o manual era gratuito. Eu falo era, gente, porque ele era impresso, né? Ele era impresso. Isso que eu ia ele perguntar. era mais ou menos desse tamanho. Eu lembro do Manual da Mamãe virar como uma bibliona ali. Nos últimos tempos ele estava bem grosso assim, já. Qual foi o máximo de anunciantes na mesma edição? Sabe esses números assim? Eu falava, não... Porque, eu lembro do Manual da Mamãe ser uma bibliona. Eu acho que uns 250 anunciantes, mais ou menos. Eu tinha muito anunciante. E disso... eu peguei revistas muito importantes aqui em Goiânia, que foi a revista dos Jardins, dos condomínios, né, da FGR, o Alphaville. Então, eu fazia as principais revistas de Goiânia. Eu fazia. O evento também, ele se tornou algo assim, muito forte também no estado. Dava uma média aí de 15 mil gestantes por evento. Mamães, né? Então, eu fazia palestras ali, levava, né, médicos para palestrar. Então, foi algo também bem... empreendedor, né? E eu falo que a minha família, ela surgiu com o Manual da Mamãe, praticamente, porque eu engravidei da minha primeira filha logo após o lançamento da primeira edição do manual, que como eu disse, eu não era grávida, né? Eu não estava grávida. Então foi um caminho contrário, porque muitas mães que empreendem, né, Lana? Vê a necessidade ali daquela gama de demandas que agora tem que, né? Ir atrás para suprir, para fazer o negócio ficar viável, né? A maternidade ficar viável. E aí, eu até imaginei mesmo que fosse assim, né? É pela necessidade que você tinha começado. Mas muito interessante mesmo. Mas foi vendo a necessidade do outro, né? Da sua irmã. Foi vendo a necessidade do outro. Muito e aí, legal. O manual... percorreu um caminho assim de muito sucesso, né? Graças a Deus. E no meio disso tudo foi vindo as filhas, né? Da Ana Gabriela, que hoje está com 16, Ana Liz, que hoje está com 11, e Ana Carolina com 9. Então, elas eram capas do manual e por ali vai, né? E era essa vida, né? De empreendedora, de estar sempre cuidando dos negócios, eu e ele, né? Mas como era algo que exigia muito da minha imagem, né? Acaba que eu ficava muito tempo fora de casa. E eu falo que eu sou uma mulher assim, que eu vivia... Eu estava contando para ela, eu sobrevivia dentro dessa rodinha de hamster que se criou para as mulheres rodarem. Eu rodava muito bem nela. Então, estava tudo certo, né? Estava tudo certo. A vida de sucesso, a vida empresarial, estava tudo certo, mas nos bastidores ali, o lar estava ficando para depois, né? As filhas, não, agora não é tempo de eu parar, agora é tempo de eu avançar, e as filhas
ficando, né? Uau. Às E vezes a aí- gente tem aquele pensamento, não, mas eu tô fazendo isso por elas, pra dar uma vida melhor pra elas. Não, e o que era o meu pensamento? Se elas me verem bem, porque é isso que se prega aí, né? Se a mãe estiver bem, as filhas estão bem. Uau. Isso é um verdadeiro engano, né? E eu fui enganada, porque eu falo assim que ninguém te conta, né? Que existe um preço lá na frente que às vezes você vai colher, né? Então, assim, eu era muito voltada para o empreendedorismo, para o dinheiro, né? Para dar uma vida muito boa para as minhas filhas, para viajar, mas aquilo que era mais importante, que era a minha presença, às vezes não estava em dia, né? Como a minha agenda estava, né? Então, para minha família era o que sobrava de mim. E eu lembro que eu chegava em casa assim, exausta, cansada, e a gente estava falando disso aqui também nos bastidores. Uma mulher, quando ela não está dentro dos propósitos de Deus, ela está cansada, ela está assim, sobrecarregada, porque ela arruma 1000 coisas para se sobrecarregar. Por quê? Porque o valor dela Está nisso. o valor dela está nisso, o valor dela está em ser reconhecida pela sociedade, está em ser reconhecida porque tem dinheiro, eu venci, né? Então, todos esses conceitos, né, vão tomando conta da mente da gente e você acha que está tudo bem. E aparentemente está tudo bem, né? Eu estava ali com o casamento, estava andando, muito capenga, mas estava andando. A criação das filhas também muito capenga, mas estava andando. Até que chegou a adolescência, né? A adolescência que foi o choque. E aí, quando a minha filha entrou na adolescência, ali para a faixa etária de 11 para 12 anos, aí foi a hora que Deus me falou assim, minha filha, você está tendo muito sucesso aí na Terra, mas será que você está tendo sucesso aqui no céu? Uau. Será que você é uma mulher que vai ser reconhecida assim como uma mãe eterna? Ou será que suas filhas vão falar só assim, minha mãe era muito empreendedora, Uau. sabe? E aí eu fui começando a enxergar que as coisas estavam indo de mal a pior, né? Dentro da minha casa. Eu influenciando mães, mas era uma influência para o consumismo, né? Então, era mostrando a roupa, mostrando a bolsa, mostrando o brinco, Mais mostrando o superficial. enxoval, né? Não tão profunda. Era uma coisa que levava as mães e as pessoas gostavam, né, de ver minha vida. E é interessante demais, porque quem quer ver a sua vida glamurosa, ela não quer ver depois a sua transformação, não. Ela quer aquele glamour ali. Ela não E é entende. muito interessante. Ela não entende. consegue entender por que você abriu mão daquilo, né? E eu lembro, assim, que várias seguidoras minhas, que eram seguidoras desde o começo, não entendiam esse processo e foi me achando assim, nossa, não, mas o que é isso? Assim, aquela mudança gerou um desconforto para elas, né? E aí eu fui vendo que as minhas prioridades estavam erradas, né? Que o tempo que eu gastava em casa era muito pouco e que eu precisava acompanhar mais as minhas filhas. Então, minha filha, nessa virada aí da infância para a adolescência, ela teve um processo, eu não sei falar assim se é de depressão, porque na época eu não levei ela ao médico para diagnosticar isso, mas era uma opressão maligna, assim. Ela mudou completamente o comportamento. Ela era uma menina super feliz, super alegre e, de repente, que não é tão de repente assim, né? A gente fala de repente, mas não é tão de repente. Ela começou a apresentar muitas mudanças, assim, de comportamento, se fechar muito, querer usar só roupa preta, ficar muito triste. Eu via ela, assim, muito triste. E muito agressiva com as irmãs dentro de casa, e eu não conseguia entender aquilo, né? E aí, um dia, não era nem para eu contar isso aqui, mas eu vou contar. Um dia, o meu marido, às 3h da manhã, teve um sonho, e nesse sonho, ele falava assim, o inimigo falava para ele, eu vou levar a sua filha através do iPad dela. Na época, ela nem tinha telefone.
E assim, ele acordou assustado e ele falou assim, amor, eu tive um sonho horrível com a Ana Gabriela e tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada e a gente precisa ver o que tem dentro desse iPad. E era aquela coisa, né? Estava ali debaixo do meu nariz, eu estava em casa, eu já tinha voltado um pouco mais para minha casa. Mas quando você está cheio de mentiras na sua mente, você não consegue enxergar tudo que está acontecendo. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia enxergar tudo que estava acontecendo com ela. Então, ali, debaixo do meu nariz, ela estava acessando conteúdos que eram muito pesados. Que eram conteúdos que falavam de bullying. Depois eu fui descobrir que ela sofria bullying na escola, que ela passava muitas vezes o recreio sozinha. Depois eu fui descobrir alguns desenhos, inclusive fica aí um alerta para as mães que estão assistindo, né? Tinha um desenho horrível que é só acessado pelo YouTube, que se chama Gacha Studio. E esse desenho, que parecia tão inocente, ele vai, assim, enchendo a mente da criança de escuridão. E foi isso que estava acontecendo com ela. Eram conteúdos muito pesados, de suicídio, de automutilação. E naquela hora ali eu me assustei demais, né? Ali meu mundo caiu. Eu me lembro que eu fiquei 3 dias como se ela realmente tivesse morrido, como se ela tivesse tentado um suicídio. Graças a Deus, né? Deus não permitiu que o inimigo tocasse na vida dela. Ela nunca fez nada disso, nenhuma tentativa e nem, graças a Deus. E nem automutilação, como a gente vê muitos adolescentes fazendo hoje. Eu sou professor e vejo, né? Às vezes, assim, eu percebo, Flávia, esse seu alerta aí, ele é muito especial, muito né, gente? Especial. Assim, eu sou professor e eu vejo, às vezes, assim, os meus alunos, às vezes, muito, muito, muito mudados, assim, essa chave que muda. Assim, alguns não percebem, né? Mas eu sei que Deus me colocou ali também para ter esses olhares. Aí eu percebo, mas aí eu chamo a psicóloga da escola e falo, a pessoa mudou demais. Aí sempre usando blusa de manga longa, né? Quando vai ver, tem alguma coisa ali e tal. E é um alerta também tão fascinante aqui para nós três que estamos aqui na mesa, que somos pais, mas para quem nos assiste e nos ouve, que é assim, as coisas são muito sérias, né? Assim, não tem brincadeira quando a gente fala que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E nós, às vezes, já estamos numa categoria mais segura, mais consciente, os nossos filhos são vulneráveis. Então, o que o inimigo faz para pegar a atenção e a mente dos nossos filhos não é brincadeira. Então, é algo muito sério, né? E às vezes os pais levam, não tem nada não, é normal, isso né? passa. Eu vi alguém falando hoje cedo, escrevendo, conversou com a mãe do Chorão, aquele ex-vocalista do Charlie Brown Jr., e falando, né, uma foto dele aos 12 anos, mais ou menos, sorrindo. E ela olhava a foto dela e falava, não imaginava que meu filho ia sofrer, tu que sofreu, assim. Porque às vezes a gente vê, isso é normal, uma coisa de adolescente. Por exemplo, aquele cigarrinho eletrônico. Eu já vi gente falando, normal, com adolescência, mas é uma coisa que vai levar a outra. Tem um abismo que chama outra. Você acha normal um cigarrinho eletrônico, dali vai para maconha. Então, assim, e o conteúdo infantil, que às vezes a gente acha, não tem nada demais. Se a gente não colocar esse óculos, olha, eu acho que Deus permitiu o seu marido ter esse sonho, que foi uma revelação. Foi. Não é? E se a gente não colocar esse óculos de conseguir olhar o que os nossos filhos estão fazendo, né? Acompanhar. Então, assim, a gente não adota. Todos os filhos são adotados, né? Nesse sentido. Se a gente não adotar no nosso coração, falar, não, eu vou ter uma intencionalidade de acompanhar e tal, é possível a gente ver os nossos filhos indo para lugares que a gente nunca imaginou e perder ali não é nem o controle, né? Perdeu o momento fio, certo para ajudar, né? A proximidade. Eu fui uma adolescente que tive depressão. Então, eu fui para psicólogos, eu tomei remédios fortes. Com 16 anos, eu cheguei ao ponto de cogitar em suicídio. Mas hoje eu vejo que os pais são assim... Eles precisam ser acordados para isso.
porque eles terceirizam. E às vezes o problema tá na gente mesmo, da gente olhar para os nossos filhos, igual estão falando, ser sensível aos nossos filhos. Às vezes a gente tá tão envolvido com o nosso trabalho, com a nossa rotina, com ser toda essa mulher que você construiu, e a gente não tem olhos para ver os nossos filhos que estão do nosso lado. A gente que estava conversando aqui esses dias, eu parei para ver a minha filha, e quando eu vi a minha filha, eu falei, gente, isso é urgente. Isso não pode ser negociado. Isso não pode ser, assim, né, deixado para depois. Não pode. E graças a Deus, foi o Senhor que me resgatou. Amém. Graças a Deus. Ele me chamou para Ele. Mas eu acho, assim, que como mães, a gente tem essa sensibilidade, né, para não prolongar muito, porque o meu caso se prolongou muito. Porque a gente não tinha recurso antes. A depressão na adolescência era algo que não se discutia tanto. Não tinha tanta informação igual tem hoje. Igual, assim, eu vi... Não tinha tanto adolescente depressivo, Não tinha tanto adolescente depressivo. Eu vi que você até fez um curso, né? Que você foi atrás, que você... eu não sei se eu tô falando certo, mas até fez curso no exterior para ter recursos para poder ajudar a sua filha e expandir isso para mais gente. Fala um pouquinho pra gente. É interessante, Lana, assim, primeiro ponto, assim, eu tenho certeza que você era uma mãe amorosa com a sua filha. Eu era muito amorosa, sempre fui muito amorosa com as minhas meninas. E um erro da gente é achar que só o amor vai ser o suficiente. Uau. Não é. Né? A gente precisa ser uma mãe intencional. Nós estamos vivendo um tempo, né, de uma geração que está muito ligada ao prazer, está muito ligada ao você pode ser tudo que você quiser. Quando, na verdade, a gente precisa ensinar para os nossos filhos que ele pode ser tudo o que Deus quiser, né? O que Deus planejou. Então, assim, esses discursos, né, muito liberais, muito feministas, discursos muito... voltados para a sua liberdade, você pode ser o que você quiser. Se te falasse isso com 10 anos de idade, você ia falar assim, uai, mas eu não sei nem o que eu quero ser. Daí vem aquele grupo, né? A crise, né? A crise de identidade. Eu tô perdido, quem que eu sou. E aí, com 10 anos, eu tenho que definir quem que eu sou. Mas eu não consigo. Daí eu fiz, sim, um curso internacional de coach para pais, porque eu falei assim, não, eu preciso usar essa ferramenta com a minha filha. Foi bom? Foi um aprendizado que Deus estava me preparando para ajudar outras mães, né? São algumas ferramentas que você consegue levar aquela criança, né? Aquele adolescente ali a refletir mais sobre a vida. No entanto, isso não curou também a minha filha. Então, assim, hoje eu vejo que no processo de cura dela, foi a mão de Deus mesmo. Não foi o curso que eu fiz, foi todo... É lógico que eu falo assim, né? Que a gente tem que agir em algumas esferas, né? A esfera comportamental, a esfera emocional e a esfera espiritual. Só que tem gente que, às vezes, vai só no emocional, esquece do espiritual. E o espiritual, de todas, para mim, é o mais importante, porque com oração você consegue... né, mover os céus, por isso nasceu aqui esse livro, né? Eu ia falar dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, as lágrimas que Deus recolhe. Olha aí. Como eu falei para vocês, eu era muito chorona, né? Não, sou. E quando eu falei, gente, esse título tem tudo a ver com tudo que eu passei, porque foi muita lágrima. Foi muita lágrima tentando entender o que eu precisava fazer, o que eu precisava mudar. E aí foi quando eu fui vendo que meu papel estava totalmente distorcido. E eu falei, gente, espera aí, eu preciso me voltar para uma feminilidade bíblica, para aquilo que a Bíblia fala. Porque a Bíblia, né, ela é a verdade. Ela é o manual da mamãe. Ela é o manual da mãe, do homem, do idoso, não é? Ela é manual para tudo na vida da gente, né? E eu desprezava esse conhecimento. Eu que fui criada dentro de uma igreja, né? Desde que eu nasci, simplesmente a modernidade. E aqui no livro eu falo sobre as mães modernas e as mães eternas. A mãe moderna, ela está preocupada com muita coisa. Ela está distraída com muita coisa. Ela está distraída com o modelo da bolsa, ela está distraída com a última moda.
ela está distraída com tanta coisa, tanta coisa. Uau. E a Mãe Eterna não. A Mãe Eterna, ela está focada naquilo que ela precisa formar no filho para que ele aguente o tranco que vai ser esse mundo daqui a um tempo, né? Já está, né? A gente já está vivendo um tempo muito difícil, né? O amor já se esfriou, né? A gente já vê isso daí, é muito bíblico também. A gente vê uma confusão muito grande na identidade dessa geração, né? Total. Eu acho que a maioria dos meninos hoje, eu até gosto de conversar com o Gabriel, eu falo assim, Gabriel, como é que é? Lá na sua sala, como é que é? Assim, a maioria está se declarando hoje bissexual, homossexual. Então, é como se o adolescente ele tivesse firmado na sexualidade dele, não na identidade dele, né? É como se a sexualidade fosse a identidade dele. Não é isso, mas é o que essa geração está pregando, né? E essa geração de mães muito feministas, né? Muito eu sou. E aquela questão que eu estava falando, né? Se a mãe estiver bem, o filho está bem. A maior mentira do mundo, né? Porque às vezes a mãe tá ali linda, maravilhosa, com a roupa de grife, tá bombando, né? Vamos dizer assim. E os filhos estão desnutridos emocionalmente. Eles estão com a roupinha da moda, estão com a comidinha, tudo que eles querem. O presente, né? O skate, o não sei o quê, mas estão totalmente desnutridos emocionalmente e espiritualmente, né? Acho que E você falou aí duas não dá coisas conta do muito- tranco. assim, eu acho que você colocou uma coisa muito especial aqui, né, Lana? Acho que a Flávia apontou assim, as ferramentas que vamos chamar de complementar o espiritual, mas não é, né? Assim, eu creio também, de fato, que o espiritual ele engloba tudo e ele está acima de tudo. E eu não vou nem usar o mais. E adicionado a isso, Deus permitiu ferramentas para a gente instrumentalizar. Por isso que a Flávia, eu acho que tem um trabalho muito relevante hoje, assim, com as imersões, com os cursos, é um processo, não é nem de mentoria, ele é de aconselhamento. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, porque, assim, ferramentas do coaching, qualquer ferramenta psicológica, psiquiátrica, que vai ajudar no emocional, só que aí, assim, sem o espiritual fica uma coluna... Vira um método. Vira um método por si, ele não fecha, né? Ele não fecha. Inclusive, eu quero... o papo tá maravilhoso, gente. Eu quero dar uma pausa aqui para dar um recado. A gente ainda tem muita coisa para falar com a Flávia. Tá sendo um papo muito forte, Flávia. Muito obrigado de novo. Muito bom. Tem uma pausa aqui, um recado muito especial para você. Esse episódio ele só acontece porque tem um oferecimento de empresas que amam que esse conteúdo chegue gratuitamente para você. E o oferecimento de hoje, pessoal, é de uma empresa também que ama esse assunto que a gente está falando aqui, a Laneto Sorvetes. A Laneto Sorvetes tem 7 lojas espalhadas aqui na região. Uma loja maravilhosa que eles acabaram de inaugurar no Passeio das Águas, aquele que você molha o picolézinho assim no chocolate. Você não tá entendendo, não. Um abraço pra Carla, pro Jerry, né? Pras filhas ali maravilhosas. São mulheres fortes que empreendem. Então, Laneto Sorvetes, tá? O Instagram deles é @Laneto com 2 T's Sorvetes. Dá uma conferida no melhor sorvete da região. Recado dado, voltamos para essa fala incrível aqui da Flávia, né? Que Deus permitiu ela passar por tudo isso, né? Para que hoje ajustasse uma ferramenta maravilhosa de ajudar não só mamães, mas a mulher em geral. Eu acredito hoje, Flávio, quero te perguntar, ver se eu estou certo, assim, você ajudava mamães numa questão de consumismo, igual você mesmo falou, que compras, em si não estava errado, né? Uma questão que também ajudava, né? que auxiliava. Mas agora a Alana disse bem, aprofundou essa ajuda e também ajudando a reconectar ou a ressignificar a feminilidade nas mulheres, seja elas mães ou não, né? Então, tô certo nisso? O trabalho que você faz hoje, ele poderia ser chamado assim, poxa, eu tô ressignificando as mulheres no geral. A ajuda nas mães, inclusive o curso, né, que eu queria que você falasse especificamente o curso para ajuda de mães
mães de adolescentes. É. Como é que é esse curso? Então, tudo isso aí, né? Toda essa dor, eu falo assim que Deus não desperdiça nem as lágrimas, nem as dores, né? Ele pega aquilo ali e ele transforma em algo muito melhor. Eu hoje sou outra pessoa e ele transformou essa dor toda. E eu falo para minha filha, eu falo, filha, você tem noção de tudo que a gente passou, que foi assim para ajudar tantos outros adolescentes, tantas pessoas que estão perdidas. Eu recebo todo dia assim no meu Instagram mulheres que falam assim, Flávia, o que eu faço? O que eu faço? Eu sei o que é acordar no meio da noite com o coração disparado. Eu sei o que é essa dor, né? E quando eu senti essa dor, quando eu consegui, né? Quando Jesus finalmente entrou com providência, eu falei, não, eu preciso ajudar outras mulheres, né? E aí eu criei uma mentoria para mulheres na área emocional, que se chama Mulheres que Vencem. Tava demorando para eu chorar. Tava demorando para eu chorar, deixa eu me recompor aqui. E aí, essa mentoria para mulheres, que chama Mulheres que Vencem, já são 5 turmas que eu fiz esse processo de cura emocional, que é justamente alinhando essa questão da feminilidade. Porque se essa mulher estiver fora do seu papel, acabou a família. Acabou a família. Uau. É disfuncional, né? Disfuncional. E quando essa mulher se volta para o lugar certo e entra dentro da vontade de Deus, no centro, né, que a gente chama da vontade de Deus, ele vai se ocupando de colocar as peças no lugar. Uau. De colocar esse marido no lugar, de colocar o papel desse marido bem definido, de colocar a filha no lugar dela, né? E aí esse sistema familiar vai sendo curado. Mas eu digo assim, Deus deu um poder tão grande para as mães, né, para as mulheres, né, de uma forma geral. Sim. E tem mulher que acha que a Bíblia é machista, né? Mas... é meio que quase o contrário, né? Nossa. O limite é tão quase o contrário, porque a mulher foi feita para ser servida de alguma maneira, só que ela tem e as mulheres, em tese, não querem ser servidas, porque parece ser uma fragilidade. Um papel frágil e tal. Mas quando a Bíblia diz que a mulher é quem edifica a casa, ela, é isso que você acabou de falar, né, Flávia? Assim, ela parece que ela puxa o marido pro seu devido papel. Ela traz ali um tom para que os filhos se reconectem aos pais, os pais se reconectem aos filhos. Acho que esse... então, por isso que eu disse que é quase o contrário, porque ela tem um papel tão fundamental nessa harmonia... Que, poxa, o marido tá ali para ser o cabeça no sentido, não, nós vamos para cá. Só que a mulher tem uns detalhes, ela enxerga melhor, ela enxerga mais longe, ela enxerga os caminhos, os percalços. Então, ela tem uma habilidade muito grande. Talvez as mulheres não queiram uma responsabilidade dessa, porque ainda não entendeu o poder e quanto isso é profundo. Então, hoje à tarde eu vou estar falando para 40 mulheres e eu escrevi o seguinte, eu odiava ser mulher e eu odiava a mulher de Provérbios 31. Eu odiava, eu era de dentro da igreja. E nessa parte que fala, né, que a mulher sábia edifica a sua casa, eu falava assim, gente, mas como que Deus pôs isso para a mulher? E eu tinha raiva disso, eu estou sendo bem honesta aqui. E um dia Deus falou comigo, isso não é um peso que eu deixei para vocês, isso é um poder. Isso é um poder. E tudo depende do jeito que a gente olha. Como eu estava com o meu feminino ferido, eu enxergava como um peso. Eu enxergava como algo difícil demais. Espera aí, eu que tenho que consertar tudo, eu que tenho que edificar. Não, esse papel não pode ser da mulher, gente. É difícil. Mas quando você enxerga como um poder que Deus te deu de edificar, de construir um lar... Porque se você pensar... se você colocar um homem dentro de uma casa... Aquela casa ali vai ser uma casa com uma mesa, uma cadeira. Mas se você colocar uma mulher dentro de uma casa, vai ser uma mesa com uma florzinha, vai ser uma cadeira com um estampadinho, com detalhes de dar uma cara para lá, né? Eu até estava vendo fizeram uma experiência, não sei se foi nos Estados Unidos, colocaram 10 meninos, não sei se vocês viram esse vídeo.
Colocaram 10 meninos durante uma semana para morar sozinhos. Um dia e meio já tinham quebrado a cara. E 10 meninas para morar sozinhas. Não tomaram banho. Os meninos não tomaram banho, resolvia tudo no tapa, na briga e tal. E as mulheres não, as mulheres se ajudavam. Né? As mulheres escovavam o cabelo uma das outras, arrumavam a casa, dividiam as tarefas. Eu falo assim, gente, cada um no seu papel, né? A mulher, ela tem esse dom de transformar a casa dela num lar. E não adianta. É um papel da mulher, né? E eu acho que quando ela entende que ela se submete ao Senhor e ao marido dela, entendendo que, né, todo o papel dela nesse contexto, ela descansa porque ela sabe que é o Senhor que capacita ela. É Deus que capacita ela. E as coisas, igual você falou, vão se ajustando porque ela tá totalmente dependente daquilo ali. Da direção que Deus vai dar para ela, né? Exatamente. Quando ela submete. E hoje, Lana, foi tão interessante essa liberdade. porque eu estava preparando essa palavra que eu vou dar e eu entendi o seguinte, essa questão da submissão que fere tanto também, né, as mulheres. Você falar assim para uma mulher moderna ser submissa, ela pula lá em cima e ela fala, não, Flávia, essa parte da Bíblia é porque foi naquela época. Aquela época era muito machista, isso não serve mais para hoje, né? Acho que a maioria pensa assim. A maioria. Mas não é, os princípios bíblicos, eles são eternos, né? E a gente não escolhe o que a gente vai obedecer na Bíblia, a gente obedece tudo. Uau. E aí, Deus me mostrou o seguinte, quando vai para uma guerra, quem vai para a trincheira é o homem. Quando acontece um incêndio, quem vai tentar salvar, geralmente, é um homem. Então, o homem, ele vai na frente para ele proteger. Só que as mulheres, elas entendem assim, que é como se fosse uma posição superior. Como se Deus tivesse colocado esse homem numa posição superior. E, na verdade, não é. Não é. Né? Uma posição de andar lado a lado, porque ele criou a mulher da costela, né? Mas o homem vai à frente, porque ele vai protegendo. Vai se sacrificar. Né? Olha que coisa linda. Olha tanto que as coisas de Deus são perfeitas. Porque também Deus não mandou a mulher morrer por ninguém, mas mandou o homem morrer. Então, a mulher não é obrigada a morrer pelo marido, mas o marido é obrigado a morrer pela mulher. Esposa. Esse é o princípio. Então, é o contrário. É sacrifício. É como se o homem estivesse servindo de base para a mulher se sustentar com os filhos. Então, ele está embaixo. Ele não está por cima. Ele está servindo de esteio, de piso, para que a mulher e os filhos se sustentem, né? Então, acho que essa visão, Flávia, você trazer isso para as mulheres nas suas palestras, nos seus cursos, que Deus te dê mais voz ainda. Eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso. É uma pergunta meio jugular, assim, que a gente fala aqui, né? Pergunta na jugular. Pá! Lá no seu Instagram ou no YouTube, as feministas costumam reclamar, atacar, falar assim, que coisa. Porque, você tem haters. Eu tô falando exatamente dos haters, assim. Mas não exatamente dos haters, essa visão muitas vezes que tá aí, né? Ideologias, né? Sendo colocada de forma exploratória, mas eu quero dizer assim, que se você está dizendo que a própria mulher, às vezes, que cresce na igreja, né, com o princípio cristão, às vezes ela tem dificuldade, ela foi tratada de uma maneira que fraturou a imagem feminina dela. Quanto mais as mulheres que não crescem nesse contexto, que estão sendo bombardeadas com ideologias. Então, eu quero saber, assim, quais são as reações? Você já começou a contar aqui que a mulher falou, não, essa parte não, Flávio, assim... como é que é essa acidez que você percebe, assim, pessoas às vezes tentam te ouvir, não, Flávio, como é que é isso? Porque até aqui eu acho que eu não consigo. Ou você topa com mulheres que, não, o que você está fazendo? É um serviço para as mulheres, acontece isso, como é que é? Então, é engraçado que até que não acontece tanto, eu não sei se é porque eu falo de uma forma não combativa, porque assim, tem muitas mulheres fazendo isso de forma combativa no Instagram, então que levantam essa bandeira muito melhor do que eu aí, que falam só sobre isso, né? Entendi. Eu falo muito sobre criação de filhos, agora assim, o que eu recebo ataque são dos adolescentes.
Porque eu acho que as mães às vezes mostram algum vídeo meu e eles vão e caem matando em cima de mim. Porque elas vão se posicionar a partir Porque do que e assim, daí, por exemplo, quando eu fiz uma live falando desse processo da minha filha, porque o que levou muito ela para essa depressão também foram os animes, né? Que são aqueles desenhos japoneses que tem uma carga dramática muito grande, muito forte. E na época, eu me lembro que eu conversei com uma psicóloga, até ela não é cristã, e eu perguntei para ela, eu falei, mas esse desenho pode ser gatilho para um suicídio? E ela falou, Flávia, a carga dramática de um desenho anime é muito forte. Os personagens são muito raivosos, os personagens são muito dramáticos e muitas vezes aquilo ali traz um peso muito grande para a criança que não consegue entender toda aquela carga emocional. Começa a ver as figuras de autoridade como inimigos, porque dentro desses desenhos tem muito assim do filho ser revoltado com o pai, com a mãe, né? E aquilo ali vai entrando no coração da criança. E daí esses dos animes, eles me odeiam. É muito interessante. E é engraçado, assim, porque Deus me deu um amor tão grande por eles, tão grande, que quando eu passo por alguém na rua, que eu vejo, assim, é nítido para mim quando aquela criança, aquele adolescente está opresso por essas forças, né, específicas dos animes. Eu olho e reconheço de longe. Uau. E eu já começo a orar por essas... Eu oro por menino que eu vejo passando na rua. Eu oro, assim, tem meninos lá da escola, né, das minhas filhas, que eu vejo passar e Deus já vai e coloca aquela misericórdia, assim, em mim e eu começo a orar por aquelas vidas, sabe? Então, Você sente assim... a compaixão. A sensibilidade, né? E é que Deus vai engraçado nos porque as dando. mulheres que vêm fazer os meus cursos, né? Daí eu tenho curso para mães de adolescentes, que daí eu ensino tudo que eu passei. Daí eu ajudo elas nesse processo emocional delas também, porque senão a mãe cai numa depressão, né? Sim. Que a mãe vê um filho totalmente transformado. Daí, se ela não tiver ajuda espiritual, ajuda emocional e a ajuda de como ela vai mudar esse comportamento dentro dessa casa, ela fica louca. Ela vai pro médico. Ela adoece. E daí foi quando eu criei esse curso, né, que se chama Falando para o Seu Filho Ouvir, como você falar, como você escutar, né, que tem tudo a ver com a minha área de comunicação. E foi aí também que surgiu o livro, né? Porque eu falei, tem muitas pessoas que às vezes não fazem o curso, mas o que acontece? Eu orava pela minha filha, eu escrevia as orações. Eu sempre gostei de escrever, sempre Isso é legal. Desabafei escrevendo. Então, eu escrevia as orações e lia durante dias aquelas orações, que eram orações específicas, né, de libertação. E aí, eu falei, gente... Daí, quando surgia alguma mãe, eu falava, espera aí que eu vou te mandar uma oração que eu fiz. Você vai orar isso daí dentro da sua casa durante 40 dias, você vai fazer um jejum, você vai fazer isso, isso e isso. Então, eu ia instruindo. Daí, eu falei assim, gente, eu não dou conta de mandar a oração para esse tanto de gente. Daí, eu falei, vou fazer um livro de orações. Daí criei, né, o livro, são orações, assim, eu coloquei orações que salvam gerações. A capa dele aí, Flávia. Como é que o pessoal pode achar esse livro para comprar no seu... Então, no link da minha bio, no Instagram, se você entrar lá no oficial Flávia Teodoro, você oficial vai ter Flávia um Teodoro. link lá debaixo da minha foto redondinha, né? Daí você vai achar o link para a compra do livro. E assim, tá chegando, graças a Deus, assim, muitos estados, está me surpreendendo. E assim, eu falo para as mulheres, gente, acreditem no poder da oração. Quando você não consegue fazer mais nada, eu tenho mães aí que estão chorando por filhos de 21, 22 anos, que ainda estão aprisionados na adolescência, estão dentro do quarto, nunca saíram para trabalhar. Nunca saí. Olha, essa semana teve uma mulher que comprou meu livro e ela compartilhou comigo, que aí agora elas compram o livro e já compartilham comigo e eu já fico ali louca tentando ajudar aquela pessoa. Mas ela compartilhou um negócio comigo. Ela falou, Flávia, minha filha estudou para medicina, ela fez medicina. Conseguimos ajudar ela até o fim,
porque assim ela foi, né, ficou em depressão durante o curso e a gente conseguiu fazer ela se formar, mas desde então já tem 5 anos que ela está dentro do quarto. E eu falei, meu Deus, olha só o perigo de você não tomar as decisões na época certa, que é aquilo que você falou, né, Lana? Na época certa. Então, A assim, gente tem que estar atento. pegar o momento certo. O momento certo, na verdade, é desde o dia que nasce, É. onde você vai sendo intencional Você vai com a sua plantando filha. ali, semeando. Plantando coisas eternas, né? Não plantando, você vai ser essa profissional, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Você vai ser quem Deus quiser que você seja. Você vai ser tudo que você quiser. As mães acham lindo, né? E não entendem que esse discurso está confundindo cada vez mais a cabeça das crianças e dos adolescentes. E aí, ela compartilhando comigo essa questão, né, de filhos. Filhos, eu estou pegando mães assim, que têm filhos de 27 anos dentro de casa. Uau. E aprisionados pela questão do anime. E eu fico tão chocada, eu falo, Senhor. E eu falo, creia no poder da oração, porque as escolhas que ele vai fazer agora não cabem mais a você. Quando está adolescente, está dentro da sua casa. Eu queria falar tá sobre ali. essa questão do anime. Eu tenho uns amigos que acham ruim também quando eu falo sobre o anime. Os meus amigões, que eu, no meu Instagram também eu utilizo para alertar pais e tal. E eu consumiram Vitor anime, Bruno, né? eu não gosto de anime. Vitor Bruno, eu não gosto. Nunca gostei, nem quando criança. Tinha, na minha época, o mais famoso era Cavaleiro Zodíaco, né? E eu já achava isso Pesado. um pouco que você falou, né? Falava assim, a questão das rivalidades, do estilo de violência. Gostava de violência, como todo adolescente, mas eu não gostava daquele estilo. Enfim, não me chamava atenção, eu não sabia por quê. Né? Os meus amigos gostavam, tal, eu até assistia, mas aquilo não me chamava. E hoje, quando eu percebo com esse óculos que a gente está aqui falando, né, a parte nociva de um desenho anime, aí eu tenho 2 ressalvas. O pessoal fala, Vitão, você está falando que eu tô anime não é isso, cara. Tá. São os fanáticos, primeira né? coisa, a gente tem que falar sobre classificação indicativa da idade. Isso. Né? Beleza. Eu tenho adultos, amigos que não gostam quando eu falo contra o anime. Então, olha, uma coisa é então a idade apropriada para assistir, é o que você falou, a regulação, a criança não vai entender exatamente ali os valores, enfim. Depois, são as cargas, aí o que você falou muito bem, né, Flávia? A carga emocional envolvida. Tá, não são todos os animes? Beleza, eu vou até defender aí os amigos. Tá, não são todos, mas são a maioria. Mas é maioria. A cultura asiática, não é à toa que o Japão é o país que mais tem suicídio no planeta Terra. O resultado Você pega a Ásia. Se o anime é asiático, então vamos pegar a Ásia. Vamos pegar só a Ásia Qual que é o resultado da sociedade de percentuais de adolescentes depressivos ou disfuncionais. Cria adultos disfuncionais. É só por conta do anime? Não, mas é um conjunto de fatores e a cultura, anime é uma cultura muito, muito, muito comum lá. Então, assim, eu parto de um pressuposto que se eu tenho um olhar que algo está disfuncional, então ali tem um alerta. Então, a questão do anime é um alerta. Eu acho que Deus te deu uma compaixão muito, muito importante sobre isso. E compaixão é esse olhar, né? Poxa, eu me coloco no lugar dos pais e da própria criança. Né? Então, os meus amigos que gostam muito de anime, né? Aí eu vou olhar bem aqui na câmera. Você sabe. Os meus amigos sabem de quem eu tô falando. Alguns amigos meus apaixonados de anime que brigaram comigo no Instagram quando eu falei de anime estão depressivos. Você sabe quem eu tô falando. Estão depressivos. Eu tô colocando a culpa no anime, você é o meu amigo, você sabe que eu não tô colocando a culpa só naquilo, mas vamos parar para pensar e refletir. O que pautou o pensamento, né? O que ajudou a construção de pensamento, de pauta de valores. Poxa, aquilo também é uma contribuição para a nossa construção de valores
em geral. Então, assim... Nós somos aquilo que a gente alimenta, né? Exato. Você está alimentando, seus olhos estão se alimentando de coisas boas, você está se alimentando de coisas boas, de leituras boas, não é? Nós somos reflexo disso. E eu queria pontuar, eu estava vendo inclusive um podcast, um pastor que estava vivendo lá no Japão, e aí foi o entrevistado, né? O entrevistador perguntou sobre essa questão do suicídio. Ele falou assim, olha, o problema está nos pais, que são muito rígidos. E eles ensinam as crianças essa rigidez. Então, eles são criados nisso. De ter que sempre, sabe, fazer aquilo e coloca na cabeça e faz. E não tem um equilíbrio, não tem um meio termo. E as crianças, com 3 anos, 4 anos, elas vão para a escola sozinhas. Sabe? Então, é uma cultura que... Pelo menos assim, eu acredito que tem pouca relação. E aí entra de novo nessa questão dos pais. E essas crianças têm que descobrir todas essas emoções sozinhas. E elas não têm maturidade, às vezes. Elas precisavam de alguém para instruí-las. Mas dentro dessa rigidez toda, eles não conseguem se comunicar. E aí qualquer frustração, as pessoas suicidam. É isso que acontece. Qualquer frustração, por mínimo que seja, as pessoas suicidam. É muito pesado isso, né? A gente está caminhando aqui para o fim. Pessoal, esse papo está muito especial. Eu não quero que acabe, mas... mas tem que acabar. Já tem um limite, já tem que acabar. Mas é assim, ó, eu quero fazer uma última pergunta para a Flávia. E, na verdade, não é nem exatamente uma pergunta, mas é que, assim, se a gente não falou algo aqui, não te perguntou algo, mas se Deus brotou algo no seu coração, uma mensagem para as mães, e às vezes estão aflitas, alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, eu sei que você disponibiliza lá o seu canal, as suas mentorias, o seu livro, que são ferramentas dadas por Deus para redirecionar, ressignificar. Mas eu queria que você desse uma mensagem, assim, se você pudesse falar algo do coração para essa mãe aflita, para essa pessoa que não tá tendo ali instrumentos suficientes para acalmar. O que você diria para essa mãe nesse momento, Flávia, por favor? Eu diria que Deus restitui tudo. Deus restitui o tempo que você perdeu. Eu vivi isso, né? Perdi muito tempo sem ser intencional com as minhas filhas. Estou nesse processo de recuperação de tudo dentro da minha casa, mas hoje eu tenho paz dentro do meu lar. Hoje as peças estão no lugar correto, né? E é muito lindo quando você entrega para Jesus assim, o controle da sua família, o controle da sua vida, porque primeiro você entrega o controle da sua vida, né? Ele vai se encarregando de te mostrar as mentiras que você está acreditando, dessa construção da nossa mente, mostrar as mentiras que seus filhos estão acreditando e colocar tudo no lugar. Então, ele restitui o tempo perdido. Lógico que a gente não vai viver, né, ali os 15 anos que eu perdi com a minha filha, às vezes os 12 anos que eu perdi com a minha filha, mas nas mãos do Senhor ele transforma essa história. Ele transforma. Então, assim, nunca é tarde. Porque o que eu encontro muito são mães assim, que se sentem sozinhas para começar a mudança, e muitas mães que acham que não tem mais tempo. Tudo mentira. Sozinha você nunca esteve, nunca está. Você tem Deus, né? Mesmo que às vezes você já não tenha mais seu marido do lado, ou ficou viúva, ou se separou, né? O inimigo conseguiu destruir o seu lar, mas você nunca está sozinha, né? Então, acho que esse é o principal. Ela saber que de onde ela está, se ela ouviu essa mensagem hoje, o Senhor ele não seria masoquista de falar assim... Aí, ó, eu perdi muito tempo, não tem mais jeito para mim. Eu podia ter ouvido essa mulher lá na infância da minha filha, né? Não, ele não faz isso. Se ele te deu essa mensagem hoje, é para você ter uma mudança hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, é porque ele está atraindo o seu coração para ele. Então, é uma mensagem para hoje, né? Talvez você perdeu tempo lá atrás, como eu perdi, mas nas mãos do Senhor, você pode recuperar todas as coisas que você perdeu. Uau, uau.
é hoje, né? Se chegou para você hoje, é hoje. Essa frase vai dar até um corte legal aí, porque essa questão de achar que não tem mais tempo, né? Falar assim, eu acho que isso é um sofisma muito, muito forte, assim, que a pessoa fala, eu vou desistir então, porque já perdeu as esperanças, assim, tanto homens quanto mulheres. A gente vê muitas pessoas querendo desistir e tem um abandono que é muito triste, que você falou duas coisas legais e eu vejo uma terceira, né? Você falou que é a mãe que ficou viúva ou que o marido separou, mas tem um marido presente, não intencional. Isso também traz uma dor, porque às vezes, assim, conto pelo meu pai. Meu pai é órfão de pai e de mãe. Ele é adotado por uma única mulher. Ele ficaria, talvez, numa expectativa assim, pô, será que os meus pais eram legais? Mesmo sabendo que os pais abandonaram, enfim. Ele poderia ser tentado em pensar, poxa, será que os meus pais eram bacanas? Será que se eles tivessem perto de mim, será que eles... Agora, o filho que vê o pai não presente, não intencional, isso, na minha opinião, fere de uma maneira mais profunda, que ele tem certeza que o pai o abandonou estando ali presente, tendo a oportunidade de ser próximo, de ser intencional. Não, ele preferiu ou agredir a mãe, ou estar alcoolizado, não sei o quê. Eu acho que isso fere ainda mais que aí a criança cresce com a certeza de que o pai não era legal, né? Eu acho que essa ferida também tem resolução, também tem tempo de ser resolvida, também tem tempo de ser curada. Flávia, muito obrigado. Um abração para sua família, suas filhas. Vocês são 3 mulheres? Lá em casa. Filhas, não, filhas, né? Você é a Fabiana e a Ana Flávia. E Ana Flávia, e tem o Cleiton. E o Cleiton. E vocês tiveram... E você teve 3 filhas. Deus trabalhando a minha feminilidade. Mandou 3 menininhas para mim. Lana, suas considerações finais também, amiga. Muito obrigado por estar aqui presente nessa mesa. Que privilégio. Maravilhoso, viu? Muito obrigada por compartilhar tudo isso, porque eu vejo, assim, essas mulheres saindo de um cativeiro. Verdade. E sendo livres. Amém. E é isso que Deus quer para nós, que a gente esteja livre para ser quem nós somos de verdade. Amém. Uau, Deus continue te usando, Flávia. Gente, eu quero reforçar aqui as redes sociais da Flávia. @Manual da Mamãe, @oficial Flávia Teodoro. Eu não tinha falado do pessoal dela, né? YouTube Flávia Teodoro. Lá no link da bio do Instagram você encontra como comprar o livro, como ter acesso aos cursos, né? E tudo mais. Você que está nos assistindo agora, eu vou te dar 3 segundos para você se inscrever. 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, né? Escreve aí, então, por favor, gente. 3, 2... Deus está vendo você sendo... Saindo daí. Você sendo abençoado com esse conteúdo e não sendo inscrito. Então, agora você tem o privilégio de retribuir essa alegria, dando uma curtida, dando uma comentada. Comenta também se você foi uma mulher, né, machucada, uma mãe por muito tempo, e se você teve a oportunidade, o privilégio de ter a vida ressignificada, e se não, agora é o seu momento, tá bom? No mais, muito obrigado pela sua companhia. Tá aqui por detrás das câmeras Jacinto, Lanes e Gabriel, aqui também fazendo jus à tia, né? Muito bom. Pessoal, um beijo a todos e a gente se vê no próximo episódio. Update Mais, atualizar, renovar. Este é o nosso nome. Te vejo no próximo. Um abraço, tchau, tchau.